Santa Cristina. Coroa belíssima cinge a cabeça de Cristina, menino de 12 anos, celebrada e exaltada nos fastos da Igreja Ocidental e Oriental. Embora nas biografias desta santa nem sempre prevaleça perfeita concordância nos relatos sobre a sua origem e vida, alguma coisa é aproveitável e, como certa, pode servir para a nossa edificação. Cristina era filha de Urbano, oficial do exército em Tiro, na Toscana, homem de rudes sentimentos e inimigo do nome cristão. Em sua casa havia uma espécie de tribunal, e muitas vezes aconteceu que os cristãos, apanhados pela soldadesca, sofressem duros vexames nos interrogatórios a que foram submetidos. Cristina, presenciando às vezes fatos e cenas tristes e impressionantes deste gênero, enchia-se de dó e veneração daquelas vítimas da intolerância pagã, sem poder achar uma explicação plausível para a serenidade, a paciência, a alegria até com que os cristãos sofriam toda sorte de crueldades. Curiosa de saber o motivo desta calma, resignação e alegria dos cristãos no meio de tantos sofrimentos, inquiriu das empregadas e escravas, das quais somente uma lhe soube dar a verdadeira explicação, da qual recebeu também as primeiras instruções sobre o cristianismo, no qual depois lhe foi mudado o nome em Cristina. Urbano, cismado com o vivo interesse da filha pelos cristãos, pela compaixão desta demonstrar, vendo-os tanto sofrer, destinou-lhe um apartamento luxuoso, adornado de ídolos raros e preciosos, aos quais deveria queimar incenso diariamente em presença de algumas escravas de confiança, que ordem tinham de velar sobre a fiel e pontual execução desta cerimônia do rito pagão. Cristina, por sua vez, transformou sua nova morada em oratório, sem, entretanto, acender uma vela e queimar incensos imagens das divindades. As escravas delicadamente advertiam: 7 dias já são passados e a senhora ainda não rendeu homenagem aos deuses. Estes se irritarão contra nós e nos castigarão. A que Cristina respondeu: tolo é vosso medo, tola a vossa advertência. Diante de um Deus cego eu não acendo uma vela. A um Deus surdo não peço favores. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, sim. A este eu apresento o sacrifício da verdade e do amor. As empregadas relataram ao Urbano o que tinha acontecido, e este ainda mais insistiu no fiel cumprimento das suas ordens, ameaçando com severa punição, caso Cristina persistisse em negar culto aos deuses. Cristina não se perturbou e nem tampouco se dispôs a sacrificar as imagens. Horas mortas da noite, saía de sua residência, assistia às reuniões e ao santo sacrifício dos cristãos, visitava os encarcerados, aos quais levava mantimentos, e dava aos pobres tudo o que possuía. Justamente o amor aos pobres deu-lhe coragem a ponto de despedaçar as imagens preciosas, e pondo-as à venda desta maneira, adquiriu os meios para dar pão e subsistência aos necessitados. O efeito desse gesto não se fez esperar. O pai, posto a par dos acontecimentos, furioso, increpou a filha. Insensata, é assim que te atreves a desrespeitar os deuses? Cristina, procurando desculpar, com mansidão respondeu: mas, meu pai, estas imagens não são deuses, e sua filha pode fazê-los em pedaços. São apenas figuras de metal, sem vida e sem poder. Deus há um só, o eterno, o invisível. É este o Deus que eu adoro. A resposta do pai foi uma agressão brutal, seguida da ordem de alguns escravos a aplicar à filha desapiedadas chicotadas. A execução foi tão bárbara que deixou a vítima prostrada em uma poça de sangue. Não satisfeito com esse castigo, Urbano decretou ainda o encarceramento de Cristina. Ele mesmo, sobremodo vexado e humilhado, fechou-se nos seus aposentos, não dando acesso a ninguém. Entre os parentes, levantou-se um grande rumor. Ao cárcere foram, em altos lamentos, entre lágrimas, soluços e brados, pediram a Cristina cedesse à vontade do pai. A tudo respondia: deixar a vida não me custa, abandonar a minha fé, isso nunca.
Urbano procedeu outra tortura. Mandou amarrar a filha sobre uma roda. Esta se movia sobre um braseiro. E para intensificar ainda mais as queimaduras na carne viva, o desumano pai mandou despejar azeite sobre o corpo da Marte. O plano do carrasco falhou, pois um anjo apareceu em defesa da Virgem, e as labaredas que deviam comer as carnes atacaram os verdugos, dos quais alguns receberam ferimentos graves, em cuja consequência morreram. Longe de abandonar a sua ira e perdoar a filha, Urbano nova ordem deu para ela ser encarcerada. A tal ponto de exaltação chegou que teve um colapso que o prostrou morto. Cristina muito chorou o triste fim do seu progenitor, e dia e noite pedia a Deus a graça para si da perseverança. Dio, sucessor de Urbano, quis oferecer ocasião a Cristina de se reabilitar na religião oficial e ordenou que fosse conduzida ao templo de Apolo. Apenas a donzela transpôs o limiar do santuário, o ídolo, como movido por mão misteriosa, se despenhou de seu alto pedestal, ficando em pedaços. Diante desse fato, Dio resolveu pôr termo ao processo e fê-lo de maneira bárbara. Mandou encher de azeite e piche uma tina de ferro e colocá-la sobre o fogo, e estando em ebulição a horrível mistura, deu ordem para que a menina fosse metida no fervedouro. Cristina fez sinal da cruz e, dispensando o auxílio de outra pessoa, se mergulhou no líquido efervescente, sem que este lhe reproduzisse a mais leve queimadura. Em altas vozes rendeu graças a Deus e jubilosa cantou louvor do Altíssimo. Como tocado por um raio, Dio caiu por terra, morto. Muitas pessoas que presenciaram essa cena converteram-se ao cristianismo. Cristina voltou para o cárcere. Pela terceira vez, teve que passar pela prova de fogo, mas a mão de Deus visivelmente a protegeu. Metida no meio de cobras venenosas, nenhuma serpente a ofendeu. Mandou o tirano Juliano, sucessor de Dio, que lhe cortassem a língua, mas Cristina, ainda assim, com voz sonora, cantou louvor a Deus. Milagre este que ganhou muitos pagãos a Cristo. Envergonhado pelos triunfos da jovem mártir, o tirano deu ordem para que fosse morta a flechadas. Ordem esta que foi executada imediatamente. Com o ardente desejo de Cristina, recebeu no coração o golpe mortífero, que fez sua alma voar para os páramos eternos. Um parente, pouco antes convertido ao cristianismo, deu-lhe sepultura honrosa.